Thanatos Cast, tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Todas as vezes que nós perdemos uma pessoa importante em nossas vidas, isso causará impactos profundos, que vai determinar formas de expressão de sentimentos e sofrimentos. Entretanto, parece que o suicídio ele se expressa de forma diferenciada para essas pessoas, tornando aparentemente o processo de luto mais difícil por conta disso que você mesmo já disse. O suicídio é um tema tabu e expressa uma situação que, em tese, as pessoas acham que poderiam ter feito alguma coisa para que o ato do suicídio deixasse de acontecer. Inclusive, nos próprios velórios, nas próprias confirmações com relação ou divulgações da questão da morte, não se costuma falar muito da forma, né? O suicídio, ele se omite no momento da explanação com relação à questão da perda, né? Há um código de conduta na imprensa que sinaliza que quando alguém morre por suicídio, deve-se evitar ao máximo a referência a suicídio e, se caso isso não seja possível, por exemplo, na morte de celebridades, que se deva omitir métodos utilizados. Isso porque já se sabe que esse tipo de situação pode determinar com que pessoas que se identifiquem com a vida, aspectos emocionais, possam se sentir motivadas a cometerem um ato parecido. E no fundo, você acha que isso é um estigma ou de fato é uma proteção? Eu acho que retroalimenta as duas coisas, né? Existe uma música que todo mundo conhece do Renato Russo, chamada Pais e Filhos, que para mim, no campo da arte, dá uma das melhores definições sobre suicídio, né? Quando fala da moça que vivia num ambiente luxuoso, né? Mas que de repente se mata, né? Se jogando de um prédio. E aí ele diz, nada é fácil de entender. Então, no campo do suicídio, parece que é um pouco por aí. Se a gente pega os estudos, a gente vai encontrar tendências que diferenciam países que cometem mais ou menos, pessoas cometem mais ou menos suicídio. A gente vai encontrar diferenças de gênero, a gente vai encontrar diferenças de faixa etária. O problema é explicar ou tentar entender por que determinado indivíduo específico tenha cometido suicídio. Você falou em velório, e um dos assuntos mais recorrentes em velórios de suicidas, por exemplo, é exatamente isso, é tentar buscar uma causa. E normalmente a maneira como se tenta explicar, ela é sempre superficial e mecânica, reduzindo o suicídio enquanto um evento complexo para um evento simples, entre aspas. Então, cometeu suicídio porque perdeu um emprego, cometeu suicídio porque tirou uma nota baixa no colégio, cometeu suicídio porque foi traída pelo marido, cometeu, né? Se buscam determinadas causas, mas é sempre muito mais complexo. Imagine, né? Se todo mundo que tivesse tido um mau desempenho acadêmico cometesse suicídio, a quantidade de suicídio seria enorme, ok? Então, na verdade, o suicídio é um fenômeno multideterminado. Ele tem várias causas que se interdeterminam para gerar o processo do suicídio num indivíduo específico. Para que se cometa o suicídio, é necessariamente, pelos próprios estudos, que haja um estado depressivo comprovado? Isso é motivo de polêmica até hoje. O que já se sabe? Que realmente há uma relação entre maior possibilidade de suicídio entre pessoas com depressão. Embora, muitas vezes, um suicídio possa ser cometido por indivíduos que não tenham necessariamente diagnóstico ou comportamento rotulado como depressivo. Por exemplo, as situações que a gente chama de gatilhos, né? Você tem indivíduos que aparentemente estão muito bem, né? Podem, inclusive, não ser diagnosticados com depressão, mas passam por uma situação limite, perdas de entes queridos por uma situação súbita ou violenta, por exemplo. Pessoas que passam por uma sequência de perdas muito grande, perder 3, 4 membros de uma família num acidente de trânsito, por exemplo. Isso pode criar uma circunstância que, naquela situação, com aquele indivíduo específico, sem um histórico anterior claramente visto, esse indivíduo possa, sim, infelizmente, cometer suicídio. Há algumas medicações que elas ajudam no sentido de controlar os impulsos suicidas. Isso porque, não sei se você talvez concorde, existe dentro de algumas pessoas já o pensamento ou um impulso
que às vezes controlado por medicação, uma vez não tendo, possa ocasionar esse súbito de cometer de forma brusca algo que estava talvez até alimentado, mas que é dentro da mente? Então, não há como responder essa pergunta de uma forma genérica, né? Até porque muitas vezes a função da medicação não é controlar necessariamente o impulso, mas é estruturar uma situação neuroquímica que tente retirar do indivíduo aquela sensação de uma sensação muito desagradável que se sente psiquicamente quando você está vivendo um processo de depressão. Eu ilustro, por exemplo, os meus alunos que essa sensação é como se você conseguisse ficar o tempo todo numa prisão mental onde você só pensasse num vazio absoluto e não conseguisse se libertar disso, né? Então, a função de um antidepressivo, por exemplo, é criar aquilo que a gente chamaria de uma máscara neuroquímica para fazer com que o indivíduo não fique preso a essa sensação. Mas aquela história pode funcionar com algumas pessoas, pode não funcionar com outras. E insisto, não é só a depressão que pode levar uma pessoa a cometer suicídio. Uma pessoa de caráter mais introvertido, ela que tem uma ponderação mais profunda sobre a vida, existe algum estudo que possa indicar que o comportamento dela pode ser de alguma forma depressivo e pode levar a algum tipo de crise na questão do pensamento suicida? Não há uma correlação absoluta entre pessoas introvertidas com comportamento depressivo, por exemplo. Inclusive, você tem situações onde as pessoas com depressão, para que consigam estabelecer, em termos práticos, um melhor contato social, elas podem perfeitamente dissimular os sentimentos de tristeza e sofrimento. Há casos, por exemplo, aquela velha tese, né? O palhaço ri para não chorar. Então, é mais comum do que a gente imaginaria entre humoristas, por exemplo, a expressão de comportamentos depressivos. O caso mais famoso é do Robin Williams, certo? Mas se a gente procurar bem, a gente vai encontrar outros exemplos, ok? Então, é muito difícil, né, responder a esse tipo de pergunta. Se, né, um contato social saudável é um elemento importante para o estabelecimento de uma boa saúde mental, a gente poderia até arriscar a dizer que pessoas mais introversivas podem ter problemas emocionais. Entretanto, tem pessoas introvertidas que se adaptam muito bem a essa estrutura de comportamento, a esse modo de vida. E aí sim, serem forçadas a construir muitos contatos interpessoais pode ser muito mais um fator de estresse do que promoção de saúde mental.